quiser, serão notícias belíssimas. Lucas capítulo 2, verso 1 a 7. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Assim, subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque pertencia à descendência de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles naquela hospedaria, na hospedaria. Vamos repetir aí o verso 7, todos nós. E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, nos dê direção, Senhor, e ousadia para obedecer a Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a irmã Nilzete. Oramos pedindo a restauração ali do seu coração, que ela seja restaurada na saúde, que ela retorne para o convívio do seu lar e que ela possa voltar ao trabalho normalmente, Senhor. Pai, oramos pedindo um milagre sobre a vida da tua filha. Seja, Senhor, ali o problema do coração ou qualquer outro problema ao redor, seja a tua mão sarando a tua filha. No poder do nome de Jesus nós oramos e declaramos a tua filha abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, esse trecho da palavra é o cumprimento de uma profecia onde da família da descendência de Davi e na cidade dele, assim, seria o sinal do Salvador aonde o Senhor nasceria. Nós encontramos aí que Jesus nasceu em um espaço que certamente era ocupado por animais. A manjedoura aqui é o local do alimento dos animais, ou até mesmo um local onde havia um depósito. Nós não temos como saber exatamente, mas sabemos que ele, claramente no texto, ele ficou posto, seu berço foi uma manjedoura. Nós estamos no período do Natal. Você já deve ter ouvido falar que o período de dezembro não é o período do Natal, realmente, do nascimento de Jesus. Para todos que têm essa informação, eu sempre trago a mesma resposta. A nossa ênfase não é a data, mas é o evento. Amém, queridos? Se fosse em março, como provavelmente possa ter sido, entre março e maio pode ter sido no calendário e também pelas características da época que eles estavam vivendo, o período se dá entre março a maio no calendário que nós conhecemos e nós utilizamos. Mas a nossa ênfase não é datas, mas no acontecimento. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que faz a diferença. As datas não fazem absolutamente nenhuma diferença, o dia 2 ou 3 ou 4 ou 5. Você vai encontrar absurdos a respeito desse assunto, pessoas que não celebram o Natal, pessoas que não dão ênfase no Natal, e por causa disso, porque no mês de dezembro, na data específica, era
era uma data alusiva a uma outra festividade e uma festa pagã para um outro Deus, e que ali colocaram a substituição dessa festa, colocando o nascimento de Jesus. Nada disso é relevante para nós, nada disso é relevante, mas é relevante para nós a ênfase: Jesus nasceu, Jesus nasceu. Pastor, e sobre dar e receber presentes, essa é outra cultura, fruto do comércio que precisa vender, e muito mais ainda do século passado para esse, que deu ênfase no fato de dar presentes, e é claro, muito poucos alusivos aos 3 magos que foram e entregaram ouro, incenso e mirra como presentes para Jesus. Nenhuma daqueles que dão gás ao fato de dar presentes utiliza essa figura. Você vai encontrar muito pouco isso. A ênfase maior é a respeito da outra história que o inimigo, no meu entendimento, tenta levantar. Não sei se você notou, mas existe, para cada grande acontecimento, existe uma outra história e que o mundo busca apontar como sendo a ênfase. É no nascimento e na morte de Jesus, os 2 grandes eventos. E aí eu quero dizer para você ter muita sabedoria em lidar com isso. Não aceite discussões a respeito, não discuta com ninguém, mas enfatize que o Salvador, o Senhor, nasceu. Quando for na Páscoa, não aceite discussões a respeito do ovo da Páscoa ou qualquer outra coisa, mas dê ênfase que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E não discuta ao ponto de não ter mais diálogo com aquela pessoa, porque nós não fomos chamados para isso, mas fomos chamados para viver a fé e pregar a fé. Então, ninguém vai ganhar ninguém brigando, discutindo, mas principalmente por pregar o Evangelho e vivê-lo. É disso que nós precisamos. Agora, você vai encontrar aqueles crentes que teimam em achar que não tem problema dar ênfase às outras histórias, e eu listei as 2. No nascimento de Jesus, a outra história que você vai ver a grande ênfase é na história do Papai Noel, e que se você for estudar a origem, não tem absolutamente nada a ver com a fé, ainda que o Santa Claus, uma figura religiosa, na verdade, isso já foi misturado com outras coisas e já bagunçou tudo, e a ênfase de quem iniciou, né, tudo isso não era o que está hoje, nunca foi. Mas uma coisa eu sei, nossa vida deve permear a glória de Deus, deve girar em torno do Senhor, deve apontar para o Senhor e somente o Senhor acima de tudo. Então, você vai encontrar crentes que se reúnem ao redor de uma árvore para montá-la. Você está seguindo um padrão que não aponta para a notícia, mas sim para o engano. E eu costumo dizer, eu, por exemplo, não utilizo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de entrar na casa de alguém que tenha árvore, viu, irmãos? Fique tranquilo. Uma vez eu me lembro pregando sobre isso, alguém se preocupou em dizer: pastor, o senhor vai lá na casa de Beltrano? Eu vou. Aí eu digo: lá tem uma árvore montada, hein, pastor? Você acredita numa conversa dessa? Como é que eu me porto com isso? Não tem nenhuma dificuldade, porque eu entendo o seguinte, que o ensino da parte do Senhor, só Deus pode ministrar o coração. Só Deus. Eu posso repetir o texto bíblico e ainda assim a pessoa não querer obedecer. Quantas vezes, meus irmãos, a respeito de casamento, então, a pessoa recebe a informação do caminho que deve andar e mesmo assim ela não quer obedecer. Por isso nós precisamos do Espírito de Deus aquecendo os nossos corações, senão tudo será ritual. Tudo será ritual. O que é o ritual? É um procedimento estabelecido, um formato repetido
para buscar alcançar o sagrado, buscar alcançar a Deus. E nada disso é recebido pelo Pai. Você pode até agir certinho conforme o ensino, mas se isso é um ritual e você não se relaciona, você não sente Deus na sua vida, você não tem temor de Deus no seu coração, você é apenas um religioso. E eu creio, em nome de Jesus, que eu esteja aqui falando essa parte para as paredes, amém, irmãos? Porque não é para você, porque você tem sua vida aquecida pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus na sua mão é autoridade sobre a sua vida, e você compreende bem, né? Veja uma meninice aqui, por exemplo. Ó, a meninice que seria, né? Um exemplo. Eu não gosto quando o pastor fala disso. É tão legal o Papai Noel e é tão legal a árvore. Olha só, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais alguma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então isso inclui tudo que fazemos. Por isso que comprar, vender, trabalhar, você sabia que trabalhando você tem que fazer para a glória de Deus? Como é que é um trabalho para a glória de Deus? Você chega no horário, você faz além do que te pedem, você é resolvedor lá no seu trabalho, você é zeloso, você é uma pessoa que pode não estar gostando, mas está orando a Deus ali para Deus encher o teu coração de anseio, de estar ali, de ter prazer no que você faz. Você pode ver que isso é tão verdade que as pessoas bem-sucedidas na profissão são pessoas que amam o que fazem. Amam o que fazem. Se você faz bolo, mas se você ama fazer o bolo ali, você está deliciando-se em fazer aquele bolo, as pessoas no final vão perceber algo diferente do que você faz. Aliás, a ciência já declara isso, o ramo do estudo da ciência, que estuda o corpo humano como energia, e o corpo humano é cheio de energia realmente. Essa energia nós chamamos do Espírito que Deus colocou na pessoa, o sopro de vida que em Adão foi colocado. Isso é energia pura, irmãos. E aí, estudos já declararam que quando uma pessoa está depressiva, está angustiada, está com raiva, ódio, com tudo quanto é sentimento ruim, ela normalmente, no alimento, o alimento sente a diferença. Já foi feito teste sobre isso. É como se a energia ruim da pessoa, estou usando palavras do estudo, tá, irmãos? Aquilo de ruim que está na pessoa, o alimento sente. E então é nessa hora que alguém diz: eu não sei o que houve, que o arroz ficou grudado, né? O arroz ficou grudado. Eu não sei o que houve, que essa carne ficou dura, ficou ruim. Normalmente é tão boa, mas hoje... Alguém aqui já ouviu essa fala? Alguém já ouviu? Só eu, irmão? Só eu, em algum momento? Todo mundo já passou por isso, meu irmão. Você só não sabia. Eu vou lhe dar uma orientação. Se você está alegre, feliz, quem está ao redor é impactado por essa alegria que você tem. É ou não é verdade? Então, se você anda assim, meio mirrado, pois é, meu irmão, você trata de orar por isso. Porque você precisa abençoar pessoas. Abençoar. E aí, nós estamos num período onde o assunto é o nascimento de Jesus. Talvez você vai para uma reunião de família, você vai participar lá, vai ter tudo isso. A ênfase vai ser colocar o gorrozinho de Papai Noel, né? Vai ser a árvore. Pastor, o que eu faço? Eu não vou não, pastor, eu não me envolvo com isso. Meu irmão, em nome de Jesus, acabei de falar para você. Você tem que compreender ali a pessoa, ela não entendeu ainda, você entendeu? Então agora se encha do Espírito Santo e vá para lá. Dê um abraço nos seus familiares, eles vão comentar: olha, eu não sei o que houve, mas fulano está diferente, está bom ficar perto dele, gostei de conversar com ele. Tenha conversas agradáveis, tenha papos abençoados, e Deus vai te inspirar para isso. Diga amém aí, eu recebo, meu irmão.
não é? Agora, quando começar a afastar as cadeiras e o som aumentar, né? Aí você vê que o forró-bodó vai começar e você pega as suas coisas, sua família vai para casa, né? Pastor, é quando dá 10 horas, pastor, aí a minha família fica, todo mundo fica diferente, né? Ah, meu irmão, você está orando para eles serem abençoados, para eles serem salvos, né? Eu fico com medo quando eu falo esse exemplo assim, irmão, vai que alguém pense que é só na família do pastor, né? Lá no Acre, meu irmão, quando está todo mundo reunido, é uma risada só, porque tem cada coisa que você não tem ideia. Mas é toda a família, é ou não é verdade? Tem aquele, meu irmão, que quando ele chega, você já fica com medo do que ele vai falar, é ou não é verdade? Tem aquele que vai falar pelo próximo mês, o que aconteceu aqui. Toda família tem seus problemas, mas você tem o Espírito Santo, Deus entrou na sua vida em Cristo Jesus, e você vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença lá é a graça de Deus na sua vida. Esse período agora de passagem de ano e de Natal é um momento importantíssimo para refletirmos a glória de Deus em nós, para abençoar as pessoas. Então não fuja das reuniões de família, se encha do Espírito Santo. E se você precisa perdoar alguém, pastor, lá na minha família o pessoal está brigado. Se você é crente, você não poderia estar assim. Então ore, jejue. Pastor, já jejuei 7 dias, jejue 21 então, né? Mas Deus vai te abençoar. Talvez o problema é você, né? E você ora para Deus te revelar, não é? Deus te revelar. E aí, numa situação como essa, porque o problema é você? Como que Deus entrou na sua vida e você ainda está vendo problema em alguma coisa? Problema mesmo, irmãos, é não ter Cristo. Isso é problema, é ou não é? Problema mesmo é não ter a esperança de que nossa oração está sendo ouvida como nós esperamos da parte de Deus. Todo consolo, auxílio, e Ele está conosco para sempre, e um dia estaremos para sempre com Ele. Então, a ênfase é o nascimento de Jesus. Aqui ninguém ficou sabendo até aqui, mas a partir do verso 8, eu gostaria que você abrisse, permaneça com sua Bíblia aberta, capítulo 2, versículo 8, e diz assim a palavra: havia naquela mesma região, todos estão comigo? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e ficaram atemorizados. O anjo lhe disse: não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, que o Senhor, que será de grande alegria, que o será para todo o povo. Você pode repetir? Eu vos trago notícias de grande alegria, que o será para todo o povo. Quais são essas notícias? Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Só até aí por enquanto, permaneça com a sua Bíblia aberta. No Natal, qual a ênfase? É claro, a palavra Natal, você já sabe, vem da palavra, o Natal vem da palavra natalício, que significa dia de nascimento. Portanto, Natal, a palavra Natal não tem nada a ver com árvore de Natal, árvore de nascimento, árvore de nascimento, árvore do dia de nascimento. Mas quem que nasceu? Papai Noel? Não tem nada a ver. É semelhante falar batismo por aspersão, né? Porque batismo no grego é imersão na água, é estar totalmente submerso. Mas, é claro, existem igrejas que têm o batismo por aspersão. Aí, no português usamos, mas no grego seria uma aberração. Alguém que fala grego, falar, não, tem o batismo. O quê?
aquilo que é feito mergulhando vai ser por aspersão. É uma coisa absurda. Seria assim um negócio sem sentido. Então não usa a palavra batismo, né? Seria. Então, da mesma forma, Natal e Papai Noel tem nada a ver, porque Natal é endereçado a dia de nascimento. Então, nesse dia que Jesus nasceu, um anjo apareceu e ele falou a ênfase do que aconteceu. Qual é a ênfase, irmãos? Na cidade de Davi, verso 11, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Palavra aí, Salvador, ou seja, nasceu aquele que vai cumprir as profecias, aonde todas as famílias da terra serão abençoadas. Você sabe que quando Deus prometeu para Abraão, Deus gerou em Abraão uma nação chamada Israel. A nação de Israel foi gerada por, através dela, ele trazer à terra o Salvador. Na aliança que Deus fez com o povo de Israel, essa aliança, para você ser abençoado, você teria que se tornar do povo de Israel, você teria que ser sujeito à lei do Senhor, a todo o ensino e reconhecer Deus como Senhor de sua vida. Mas a promessa dita a Abraão dizia que todas as famílias da terra serão benditas, e ele estava falando do Senhor que nasceria com a mensagem para todas as nações. A mensagem, o verbo vivo, veio através de uma nação, nascido na descendência de uma nação gerada por Deus. Mas a mensagem do Salvador é para todas as nações, para todos os povos. E essa ênfase que é dita no começo da orientação, no versículo 10, o anjo lhe disse: não temais, eu vos trago boas notícias, lhe trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo, para todo o povo, para todas as pessoas. E aí essa notícia é que o Salvador, o Cristo, aquele que viria resolver o problema do pecado, o Senhor, a palavra aí é a palavra grega kurios, que é o Senhor sobre os homens, aquele que ordena sobre os corações dos homens em específico aqui, porque se você soma o Salvador e o Cristo, a palavra Senhor está endereçada a uma missão feita para plantar a semente da palavra no coração dos homens, na terra, que é o coração dos homens. Aonde agora todo homem que se submete, que reconhece ele como Senhor, por obra e graça do próprio Deus nos corações, essa pessoa agora, ela é conectada com Deus por meio do Espírito Santo, e ela terá o coração de Deus derramado em seu coração por meio do fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio e tantos outros moveres do Senhor na vida dessa pessoa, orientando, aconselhando, ensinando toda a verdade. Tudo isso para que a pessoa então seja salva e abençoada. Muito bem, então no dia de Natal, meus irmãos, a ênfase aqui é o Salvador, é o Senhor, é o Cristo que nasceu. Foi isso que foi anunciado aos pastores. Agora, você pode se perguntar por que não foi dito no grande centro ali de Belém, mas aos pastores. Você sabe que a figura dos pastores é a figura que Deus usou em todas as épocas. Em todas as épocas. A figura do pastor com o rebanho é a figura do que Deus quer fazer com o seu povo.
próprio Jesus ensinando a respeito do plano de Deus em João 10, ele fala sobre o pastor e as ovelhas. O pastor verdadeiro, ele fala, e as ovelhas dele vão ouvir a sua voz. Você conhece isso? Um dia nós mostramos aqui o vídeo em que uma pessoa chamava ovelhas e as ovelhas permaneciam, mas quando o pastor começava a falar, elas saíam e vinham correndo até ele. Vocês lembram? Quem lembra aqui desse vídeo que nós mostramos? Foi muito lindo, emocionante, né? Toda vez que eu vejo, não me cansa, irmãos. É para ser desse jeito com o Senhor. Deus fala e a gente solta o que tiver que soltar e vem ao encontro dele. Aquelas ovelhas deixam de comer ali a grama, deixam de se alimentar para vir até o pastor. Nada é mais importante do que ouvir a voz do Supremo Pastor. Muito bem. Essa figura dos pastores, ela está em todo o tempo. Uma das figuras utilizadas que está ali oculto, né? Você tem que procurar para ver, é no Antigo Testamento, quando o primeiro rei é levantado. O primeiro rei é levantado, Deus orienta quem deveria ser, mas foi alguém segundo a vontade do povo. Esse homem se chamava Saul. Ele cuidava de jumentas, ele cuidava de animais que não tinham costume de obedecer, que eram animais brutos, animais para carregar carga, para ir a longas distâncias, e ele cuidava desses animais. Qual foi o resultado? Ele também foi uma pessoa que não tinha a delicadeza de perceber que a vontade de Deus não era pela força que ele tinha, não era pelo ímpeto do que ele pensava. Sim, ele foi rejeitado por Deus, ele não ouvia as orientações e obedecia da forma que deveria ser, mas era aquele líder que o povo queria. Ele se sobressaía em altura e em beleza. Mas quando Deus foi escolher o homem segundo a vontade dele, segundo o coração dele, ele escolheu um pastor de ovelhas. Davi. Eu sempre dou ênfase que até hoje, se você procurar e fizer uma pesquisa entre os judeus praticantes da fé, que tem o ensino da palavra de Deus com autoridade em suas vidas, eles vão dizer que Davi foi o maior rei que Israel já teve. Maior rei. E ele é lembrado pela sua força, pela sua ousadia, e o seu filho Salomão teve 40 anos de paz. Mas porque o seu pai tinha vencido todos os inimigos, Davi venceu todos os inimigos de Israel. Tinha vencido todos. Por isso que Davi é a figura do que Deus levantaria. O próprio anjo disse para Maria: ele ocupará o trono de Davi. Por quê? Porque era uma forma que Deus tinha de comunicar a obra do Cristo. Deus fez em Davi, e depois Deus utilizou essa figura para explicar como é que seria a obra do Cristo. Como é que seria a obra do Cristo? Ele venceria o inimigo, o Golias. A figura do Golias é Satanás. Satanás foi vencido por Jesus e ele foi destruído em todos os seus planos. Ele te ferirá o calcanhar, aliás, ele ferirá a cabeça da serpente. A serpente ferirá o calcanhar, ou seja, por um espaço de tempo ele foi atingido, mas a serpente foi atingido na cabeça, seus planos foram completamente destruídos. Então, o Senhor, ele estava agora nascido entre os homens, e essa foi a mensagem trazida aos pastores. Não foi revelada às autoridades. Aliás, o Herodes teve oculto o nascimento, mas os pastores tiveram o nascimento revelado. Aqui, certamente, é uma figura da vontade de Deus, aonde as pessoas que têm o entendimento do plano do Senhor, na figura do seu trabalho, é revelado a eles. Meus irmãos,
um pastor, ele ficava acordado durante a noite, observando seu rebanho, cuidando do seu rebanho, e na mínima situação diferente, ele estaria atento para intervir e cuidar do rebanho enquanto o rebanho estava nos campos. Assim é o Senhor cuidando de nós. Então, nós precisamos aqui aprender alguns ensinos da parte de Deus, aonde Ele revela aos simples, aonde Ele revela às pessoas que não estão, na maioria, no convívio da maioria. Os pastores estavam sempre cuidando do seu rebanho, então o convívio com a cidade era muito pouco. Aqui nós vemos que eles recebem a notícia e o anjo deixa claro, essa notícia é uma notícia de grande alegria e é para todo o povo. Então entenda, é aquilo que eu disse no começo. Meus irmãos, não se concebe um crente que não gosta de anunciar essa notícia. Ah, pastor, não gosto do Natal, não. Espero que isso esteja ligado a alguma coisa que você pode resolver. Tipo, no Natal aconteceu algumas coisas tristes na sua vida. Então, você tem que liberar perdão para quem quer que tem que liberar. Para a situação, você tem que limpar do seu coração e você tem que olhar para essa notícia aqui. É essa notícia que tem que mover a sua vida. Vocês estão entendendo, meu irmão? Você está entendendo, meu querido? O que tem que mover a sua vida é que Jesus nasceu. Nessa hora aqui, veja o que aconteceu. O anjo chama a atenção dos pastores. Eles ficam atemorizados, diz o final do verso 9, pois a glória do Senhor cercou-os de resplendor. A parte B do verso 9. Eles ficaram atemorizados. O anjo lhe disse, não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, que o será para todo o povo. E aí então ele declara, conforme já dissemos, o Salvador nasceu hoje, o Cristo, o Senhor. Então, qual a bandeira que a igreja deve levantar? É essa, meus irmãos, que nós temos a mensagem que é de grande alegria e é para todo o povo. O Cristo nasceu, o Verbo se fez carne, a palavra habitou entre nós. Habitou entre nós. E Ele está onde agora? Está sentado à destra do Pai após ter vencido o que nos vencia. Ele venceu, e essa vitória Ele dá a todo aquele que crê. Então, continuando a leitura, o versículo 13, aliás, verso 12, isto vos servirá de sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, verso 14, vamos lá. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Entenda, aqui para os pastores foi feita uma manifestação da parte do Senhor. Os anjos aparecem, primeiro um aparece falando, depois outro, como que alguém iniciando um grande movimento nos céus, pois o texto diz que apareceu no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas. Agora, por que glória? A primeira palavra, glória a Deus nas maiores alturas. Porque tudo aquilo estava sendo promovido por obra do Criador de todas as coisas. O Senhor liberou sobre a terra há milhares de anos que Ele traria o Senhor. O primeiro momento que Jesus é anunciado,
está ainda o Senhor falando com Adão e Eva. E ele está dizendo sobre isso quando ele diz que da descendência dela, um descendente pisaria a cabeça da serpente. Ele estava falando da vinda de Jesus à terra para vencer as trevas. Portanto, essa é a mensagem. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem. Nós somos os pastores. Nós estamos na figura desses pastores. Afinal de contas, nós estamos com a mensagem dita aos discípulos, que é uma linguagem pastoral. Agora, ide por todas as nações e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Estou correndo para o final. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Significa convívio, significa que você vai ter que lidar com a pessoa. Irmão, ser crente não é vir a cultos somente, mas principalmente viver a fé e lidar com pessoas visando alcançá-las para Deus. Diga amém, eu recebo, meu irmão. Então, o texto da palavra, ele nos diz que os anjos louvaram a Deus, e a primeira palavra que eles disseram: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Não há dúvida dessa palavra, não é, irmãos? Deus quer tanto bem aos homens que Ele enviou o seu Filho para dar a sua vida em lugar deles. Jesus morreu a morte que eu merecia, para que eu tivesse acesso ao Pai. Então, Natal significa que eu vou carregar essa mensagem na minha vida, na minha boca, no meu coração, e que o Senhor traga paz entre os homens. E essa paz, irmãos, só pode ser dada com Cristo Jesus no coração. O próprio Jesus disse: olha, eu deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo promete não é essa paz que nós estamos falando. A paz que o Senhor dá é a paz entre homens e Deus. O homem é inimigo de Deus quando está em seus pecados. O pecado é inimizade contra Deus. Aí muita gente não entende isso, né? Como assim inimizade? Imagine você, ensinou seu filho o caminho do bem, o caminho da salvação. Você ensinou coisas ótimas ao seu filho. Imagine agora ele fazendo tudo o contrário do que você expressou para ele a sua vida. Qual a situação que você sentiria no seu coração? Você sentiria exatamente como se seu filho quisesse te ferir. É mais ou menos isso, para entendermos que o homem no pecado, ele está afrontando a Deus. O pecado do homem afronta a Deus. Porque Deus não criou o homem para o pecado, mas para a sua glória. Portanto, meu irmão, pastor, mas eu não sou uma liderança da igreja. Mas eu não sou um pastor missionário. Meu irmão, a Bíblia diz que você é sal e luz do mundo. Portanto, se é sal, você tem que fazer aquilo qual você foi destinado. Se é luz, você tem que fazer aquilo qual você foi destinado. Se é luz, as trevas não vão permanecer atuando. Então, quem estava possesso vai passar a ser afetado agora com a luz. E é muito interessante observarmos: quem está perto de você que estiver em trevas passará a perceber algo diferente. E aí eu estou colocando, por exemplo, pessoa possessa no sentido do estágio elevado do mal. Você é luz ali, as trevas não podem permanecer. Você tem que estabelecer um alvo de oração. Pastor, na minha família há destruições por gerações.
Meu irmão, você tem que ser luz e abençoar com a palavra e com a oração. É muito importante notarmos, Natal não é comer uma comida gostosa como sendo aquilo que você espera tanto. Gosto tanto de Natal, pastor, é o período que eu como comidas maravilhosas que eu gosto de fazer. Não, meu irmão, Natal não é isso. Natal é nascimento de Jesus. É verdade, você pode, junto com isso, celebrar com coisas gostosas, isso é muito bom. Mas, em primeiro lugar, é a mensagem: na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Portanto, não tem espaço para nada na nossa vida a não ser a mensagem. Como eu disse, talvez as pessoas que você conhece não gostam de ouvir a fé, mas eu creio plenamente que elas vão gostar de ver a transformação da sua vida. Sim, meu irmão. E talvez você não saiba, mas quando alguém te pede oração, é porque ela crê que você realmente tem andado com Deus e que você, falando com Ele vai ouvir sua oração. Você sabia disso? Pastor, nunca me pediram oração, então você está aí com a revelação agora, né? Você está sendo revelado, não é? O culto aqui hoje tem revelação, viu, irmãos? Revelação. Como assim? Se você não é instrumento de Deus, se você não teve sua vida transformada, você continua dizendo palavrão, você continua gritando, você continua tratando mal, você continua ranzinza, depressivo, você continua uma pessoa que as pessoas não querem ficar perto de você. E aí, é claro, Deus abençoe, não tem isso aqui em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas se você continua de alguma forma no passado, só reclama, meu irmão, você não está sendo salvo, está sendo luz. E aquela mensagem que você vai falar lá na hora do jantar, na hora do almoço sobre Jesus, as pessoas não vão ouvir porque elas não viram sua vida transformada. E eu quero orar porque nesse momento agora, irmãos, toda vez que acontece uma dor perto de nós, não se esqueça, há ali uma oportunidade de você pregar o Evangelho. Nossa vida não pode ser as coisas que temos, mas ela precisa girar em torno dessa mensagem de Cristo, o Senhor. Então, eles foram e o texto diz, verso 15, ausentando-se deles os anjos do céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Depois de o verem, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. Você pode ler aí o verso 17, ouvindo a sua voz. Depois de o verem, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. Todos os que o ouviram maravilharam-se do que os pastores lhe diziam. Então, o texto aqui nos mostra que diante da revelação do Senhor para a vida desses pastores, aonde a ênfase é que hoje nasceu o Senhor, o Salvador, o Cristo. A ênfase é que essa é uma notícia para todos os povos, para toda a gente. A ênfase é que eles, entendendo, foram ao encontro e divulgaram às pessoas o que Deus havia falado e falaram a respeito, e as pessoas ficaram tocadas com o que ouviram. Meus irmãos, essa mensagem está conosco agora. Então, você que está se preparando para reunir em família, e se não vai ter reunião, promova uma. Reúna seus familiares, não deixe de estar junto. Se aproxime daqueles que não foram. No outro dia, quando acabar a reunião, fulano não veio, você sabe que a pessoa está trancada num quarto. Decida ir fazer uma visita até a pessoa, vá até a pessoa que você sabe, e ali você vai orar. Você vai orar invocando o nome do Senhor sobre a vida da pessoa.
Meus irmãos, eu já ouvi tantas vezes as pessoas dizerem: olha, depois daquela oração, eu senti algo diferente, e a pessoa queria mais. Então, a nossa postura no Natal deve ser aonde a mensagem da nossa ênfase é que Cristo nasceu, o Salvador nasceu, o Senhor nasceu, o Cristo nasceu, e essa mensagem é para todo o povo. Que você, meu irmão, não esteja dividido, falando de outras histórias paralelas, mas esteja focado na mensagem principal para os homens. E aí então é a hora que você vai apresentar ao Salvador às pessoas. Você vai perceber aqueles que estão ouvindo e que o Senhor está ministrando. Sim, e às vezes você não vai perceber nada, mas vai saber depois, vai saber no futuro. Hoje de manhã, na caminhada do dia da Bíblia, irmão Carlinho me contando, né, irmão Carlinho, que tinha um rapaz lá que ele conheceu no período que ele ainda não era convertido, e que o rapaz se emocionou quando viu ele ali junto, porque ele conheceu o seu Carlinho quando ele não era crente, e ele viu: olha, Deus salvou, né? E ele se derramou ali em lágrimas, alegre, porque havia visto a obra de Deus. Irmãos, é desse jeito. Hoje você tem um contato com uma pessoa que não é crente, no futuro você vai se encontrar com ela, e ela agora serve ao Senhor. E aquela mensagem que você pregou, certamente faz parte das batidas de Deus no coração, aonde o Senhor em breve entrará e fará ceia com a pessoa. Vamos ficar de pé, vamos orar? E eu quero nessa hora orar com você, pedindo que o Senhor encha você do Espírito Santo, e você seja instrumento de Deus nessa geração. Nesse momento em que pessoas perderam suas coisas, é um momento também de convidar aqueles que estão afastados. Você conhece seus amigos, você tem um amigo que perdeu tudo, ele está afastado do Evangelho. Deus vai te usar para que a mensagem seja sobre essa pessoa. Você conhece aqueles que já estiveram frequentando, nunca aceitaram a Jesus, mas você vai pregar o Evangelho. Quem sabe é essa hora que Deus vai salvar essa pessoa. Meus irmãos, quando passarmos por aquela porta hoje, nós vamos sair com um objetivo. Eu sei que toda a igreja já sabe disso, mas você está ainda mais impulsionado para pregar o nascimento de Jesus, que é o nascimento do Salvador, o Cristo. Amém? Feche os seus olhos, levante as suas mãos, e agora ore ao Senhor, pedindo: Senhor, unge a minha vida, prepara a minha vida, Senhor, quebra em mim o que tem que ser quebrado, desfaz toda a barreira, todo empecilho. Talvez você tenha dificuldade na comunicação, você vai ser cheio do Espírito, o Senhor vai te ajudar e você vai conseguir se comunicar. Essa é a mensagem que nós devemos carregar. Meu Pai, na autoridade do Teu nome nós oramos, e oramos pedindo, Pai, pela Tua igreja, pelas oportunidades que nós teremos agora nesse período do Natal e Ano Novo, as reuniões de família, e aquelas reuniões que nem teriam, mas agora vão acontecer. Meu Pai, use o Teu povo, unge a Tua igreja, abençoe cada família, Pai. Meu Deus, enche o nosso coração do Teu Espírito, Pai, e nos usa, Senhor. Olhe para essas mãos erguidas, Senhor, e unge os Teus filhos para proclamar o Evangelho da salvação. Abre os olhos dos Teus servos para ver, Senhor, aqueles que precisam ser cuidados. As pessoas precisam ser, Senhor, abraçadas. As pessoas precisam ser visitadas porque estão trancadas num quarto escuro. Meu Pai, usa o Teu povo.